Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre síndrome do pânico e hipocrisia, uma das coisas que Jesus tanto teve o cuidado de falar para não sermos hipócritas. A hipocrisia, ela é uma coisa tão horrível. A hipocrisia é a mesma coisa que mentira, gente. Então, não sejam hipócritas. Não mintam quando você for ao médico e você estiver passando mal, estiver sentindo dor, sabe? Isso quando vai, porque tem muita gente que vai à igreja. Eu sou uma pessoa cristã também, mas tem muita gente que vai à igreja e recebe uma oração e sai de lá, tô curado, tô curado. Às vezes a pessoa tá com um câncer lá se desenvolvendo, ou tá com uma síndrome do pânico como eu, e nem sabe. Então quando Jesus falou pra gente não ser hipócrita, é pra gente não ficar mentindo pra gente mesmo, e nem pros médicos, nem pros padres e pastores. Nós estamos no século 21, nós estamos vendo professores doentes, médicos doentes, policiais doentes, quem mais? Eu estou falando assim de pessoas que têm uma certa autoridade e ao mesmo tempo não tem nenhuma, porque o desrespeito com o professor, com o policial, com o médico é tão grande no nosso país que está sendo gritante o tanto de médicos, professores e policiais que estão sendo afastados dos seus trabalhos por causa ou mortos por causa da falta de respeito. A família não tem mais valores. Os pais mandam os filhos para a escola sem ensinar para eles educação. Educação a gente não vai aprender na escola, não. Educação vem de berço. Educação a gente aprende em casa, com pai, mãe, tios, irmãos, avô, avó. É em casa que a gente aprende. O professor, ele só vai aprimorar essa educação que vem de casa. E eu tô falando isso para vocês, gente, porque eu tô indignada. Eu tô com um familiar doente no hospital por causa da hipocrisia tanto do próprio doente, quanto da pessoa que estava cuidando dela, dizendo que estava tudo bem, que ela não tinha nada, que estava tudo certo. Agora a pessoa está lá no hospital gritando de dor, com um tumor nos pulmões que pode ser cancerígeno. Isso muito me deixa triste, e mais triste ainda, porque eu, por estar com síndrome do pânico, a primeira noite que eu passei com a minha irmã no hospital, eu passei mal. Eu tive que ser socorrida pelos enfermeiros, pela acompanhante de uma outra paciente. Isso é muito triste. É triste demais. Sabe? E eu não tenho medo de ir ao médico. Eu estou, gente, com síndrome do pânico desde o dia 13 de agosto de 2015. Eu já estava passando mal, eu já estava fazendo exames, eu já estava fazendo acompanhamento médico. Mas a doença só foi diagnosticada depois que eu tive várias crises. Praticamente em outubro é que eu recebi realmente o diagnóstico por escrito de 3 médicos, um psiquiatra, um cardiologista e o otorrino que estava me acompanhando por mais de 2 anos. Então, gente, não sejam hipócritas com vocês mesmos. Façam o que Jesus falou para a gente fazer. Fala a verdade. Depois que eu fiquei doente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que eu fiquei doente,
eu soube de várias pessoas do meu conhecimento que já tiveram ou estavam com essa doença, mas tinham medo de falar. E eu vou dizer a verdade para vocês. Não ponho a minha cara aí para falar para vocês, porque eu não quero expor a minha família. E como eu ainda estou de licença médica, e um dos meus benefícios, mesmo eu doente, o INSS já negou um dos meus benefícios. A Prefeitura de São Paulo, graças a Deus, não. Os próprios médicos da Prefeitura de São Paulo falaram para mim, não dá para te liberar ainda para o trabalho. Eu pedi para voltar, mas os médicos não aceitaram. E o INSS tem mais de um ano que não vai... tem 9 meses que não me paga um centavo. E esses remédios, gente, que eu estou mostrando aqui para vocês, eles são caros. Sabe quanto eu pago nesses remédios? Esses aqui, ó, são os da manhã. Remédio de pressão, remédio da tireoide. Esses dois aqui a médica trocou agora, porque eu estava tendo crises horríveis. Eu tomava venlafaxina, agora eu tomo esse remédio aqui. Desculpem, mas eu chorei tanto ontem que eu não consigo nem ler o nome do remédio, tá? Mas é isso aqui, ó, se vocês conseguirem ler, são 30 miligramas. Um desses aqui é 10 miligramas, ó, esse aqui é 20 miligramas, tá? E esse aqui são 10 miligramas, ó. São 30 miligramas. Isso aqui é o que eu tomo de manhã. Esse aqui é o Rivotril sublingual. Quando eu tenho crise, eu coloco embaixo da língua. Ontem, como eu fiquei muito nervosa, eu tomei 2 desse para conseguir me acalmar. Este é para o estômago, porque eu não tenho estômago que aguente tanto remédio. Esses são os que eu tomo pela manhã e o outro quando eu tenho crises nervosas muito fortes. Esse aqui, ó, que eu tô tomando agora enquanto falo com vocês, é um chazinho de camomila que eu peguei na internet, que diz que a camomila é bom pro pânico. Eu tô tomando, tá? Enquanto eu falo aqui com vocês. À noite, eu tomo, ó, 2 miligramas de clonazepam, 2 comprimidos de pregabalina, de 150 miligramas cada um. Deixa eu ver se tem aqui, ó, aqui, ó, 150. Tá dando pra ver? São 2 comprimidos desse à noite. E outro dia eu passei mal, com tanta dor, e eu fui no AMA, e aí a médica, tomei medicação na veia, a dor não passou, tomei uma injeção, ainda ficou dolorido o local, aí a médica passou esse remédio chamado Tramadol. Ela colocou Tramal na receita. Esse é o genérico, Tramadol, que segundo a médica é o primo da morfina. Por quê, gente? Porque além da síndrome do pânico, que vem, obviamente, acompanhada de medo, ansiedade, tristeza, depressão, eu tenho fibromialgia, que esse pregabalina, além de servir para a síndrome do pânico, ele serve para fibromialgia. Eu tenho síndrome do túnel do carpo, para quem não sabe, é esse
túnelzinho aqui, que passam as veias por baixo e que tem que ser desobstruído, eu tenho nas duas mãos. E até agora, tem mais de 2 anos que eu estou esperando cirurgia e não consigo. Porque a anestesia é local para fazer a cirurgia, eu tenho síndrome do pânico, se me der uma crise na hora, eu vou ficar... O que os médicos vão conseguir fazer? Tem que ser anestesia geral. Já fiz todos os exames, tem mais de 2 anos que eu estou aguardando e eu não consigo fazer essa cirurgia. Tenho que dormir com 2 talas nas 2 mãos para poder durante o dia eu não sentir tanta dor. Se vocês observarem bem, olha, meus dedos nas juntas, ó, tá vendo? Eles já estão com nódulos, olha, tá vendo? Isso não é calo, não. São nódulos. Isso é mão de professora que escreve, que dirige, que digita, entendeu? Ó, isso. Além da fibromialgia, que são dores nas juntas, segundo a própria médica que passou o tramal, tem acho que uns 20 dias aproximadamente, ela falou para mim, você tem síndrome do pânico, você tem fibromialgia, artrite, artrose, eu tenho problema na coluna também, tá? Eu tenho escoliose de coluna, tenho bico de papagaio e de vez em quando, inclusive quando eu passei na médica e tomei Estramal, além das dores na coxa, eu estava com dor na lombar e a dor era insuportável. E a maioria desses remédios que eu tomo aqui é para dor. E eu procurei ajuda. Eu já tinha encaminhamentos para passar com um psiquiatra, mas no servidor municipal não tinha vaga e eu estou me cuidando particular. Então, pessoal, estou passando isso para vocês porque não fiquem com hipocrisia. Jesus falou tanto disso na Bíblia. Quando ele veio ao mundo, aliás, na Bíblia não, quando ele veio ao mundo, ele falou tanto para que não sejamos hipócritas. Hipocrisia, gente, é você mentir, é você viver uma coisa que não é verdadeira. Então, se você está passando mal, vai ao médico, explica o que você está passando. Eu fiquei quase 2 anos fazendo tratamento com o otorrino para depois ter uma crise, ficar toda entrevada dentro da escola. Para poder ter um diagnóstico. Mas eu fiz a minha parte. Eu fui atrás de ajuda médica. Eu fui à igreja. De vez em quando o pastor faz uma oração, você está curada. Eu não estou curada. E eu volto lá e falo, estou passando mal, eu estou doente, eu estou com dor. Eu vou à igreja sim, porque é lá que é a casa de Deus. Não importa qual é a placa de igreja, viu, gente? Nós temos padres com depressão, nós temos padres com síndrome do pânico igual a mim. Quem mais que nós temos que está com essa doença? Nós temos psicólogos que estão com depressão. Nós temos médicos que estão doentes. Nós temos professores que não conseguem mais dar aula, porque os diretores, não são todos, é claro, mas uma grande maioria são omissos. Não tomam as providências cabíveis com medo da comunidade
E o professor é que leva a pior na sala de aula. Coordenador que não coordena nada. Não são todos. Quando eu fiquei doente, eu estava com problemas sérios, gente. Eu trabalhava muito, trabalhava em 3 escolas, eu trabalhava de manhã no estado, trabalhava à tarde na prefeitura, à noite eu era tutora de uma universidade federal, eu estava no auge da minha carreira, estava feliz e fazia o curso de matemática no CEL, que foi uma das coisas que na época o prefeito colocou nos céus. Não vou falar nome porque eu não estou aqui para falar de política. E quando eu fiquei doente, sabe por que eu fiquei doente? Eu vou contar para vocês. Eu tinha uma diretora de manhã no estado que ela batia a porta na cara dos professores 7 horas da manhã dizendo que eles estavam atrasados. Às vezes não era nem 7 horas. Quando era tarde, eu tinha uma diretora na prefeitura que gritava com a gente, que expulsava pessoas, crianças. Se você, professor, chegasse com seu filhinho pequeno ou neto, porque não tinha com quem deixar no SEI, ela colocava você, professor, e a criança para fora da escola, aos berros. Eu tinha uma coordenadora também à tarde na prefeitura que não sabia lelé com cré. Não entendia nada de pedagogia, mas era coordenadora. Isso, gente. E eu tinha um aluno que batia não só em mim, era pequenininho, mas ele batia não só em mim, quanto nas outras professoras e até no diretor, batia e chamava a gente de puta. E quando a gente levava para essa coordenadora que eu tô falando que não sabia fazer as coisas, ele ia lá, dava a chupeta, dava o brinquedo que ele mais queria, sendo que era coisas que nós já estávamos tirando. De como que eu vou dar leite para uma criança de 3 anos de idade com a chupetona na boca, sendo que essa criança já não fazia mais isso desde o berçário. E essa criança, gente, fazia tudo isso com a gente, ela estava sofrendo também, porque alguma coisa essa criança via em casa. E qual seria a postura da diretora, que depois se aposentou e o diretor seguinte deveriam ter feito? Deveriam ter chamado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque para uma criança de 3 anos de idade bater no professor, na professora e chamá-la de puta, não foi na escola que ele aprendeu isso. E hoje, quando eu fui tomar providências, porque eu posso, só que eu tenho que seguir a hierarquia. Diretor não tomou providência, coordenador não tomou providência, eu ia chamar o ECA, eu tive uma crise dentro da escola. Entrei para trabalhar, à tarde não consegui trabalhar. Perdi os movimentos das mãos, dos braços, das pernas e não conseguia falar. O SAMU foi chamado 2 vezes e não foi me atender. O diretor não podia me socorrer porque estava na sala ao lado. Eu fiquei num colchonete no chão por orientação do SAMU. E o diretor estava na sala ao lado com a polícia e uma mãe nervosa, malcriada, mal educada, que queria bater na professora da sala ao lado.
É isso que a gente aguenta em certas escolas. Então, você sofre por omissão, por incompetência, por hipocrisia. Muitas vezes não é hipocrisia tua, não. É do outro. E quando alguém falar para você, você tá bem, você tá curado, pode ser quem for. Se não for um médico que comprove cientificamente que você está curado, vai atrás da tua cura. Entendeu? Porque como um pastor falou outro dia aí numa das redes sociais, se as igrejas, casas espirituais curassem todo mundo, não precisava mais ter medicina. Medicina para quê? Era só ir para a igreja, estava tudo certo. Eu não estou falando mal da igreja, gente. O que eu estou falando é que nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos mentir às vezes para nós mesmos. Vá à igreja sim, vá ao centro espírita sim, vá à casa religiosa, à casa de Deus, que você se sinta melhor. Mas vá ao médico, respeite os professores dos seus filhos, eduque os seus filhos. Porque senão, gente, nós vamos daqui a 5, 10 anos ter uma geração de monstros. Porque ninguém mais respeita o professor, ninguém mais respeita a escola de modo geral, ninguém mais respeita os médicos, ninguém mais respeita os enfermeiros, ninguém mais respeita os policiais. Tá tudo ao Deus dará. E olha o que a hipocrisia, a mentira, a safadeza, a sem-vergonhice faz. Olha o que está acontecendo na política no nosso país. Olha, nenhum desses remédios que eu mostrei aqui para vocês eu consigo pegar no posto, viu? No posto de saúde. Não tem, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa mais bem bonitinha para vocês. Olha aqui. Isso aqui é a minha necessaire com os remédios, porque são remédios controlados. Eu tenho que comprá-los. E como aqui só tem 2 remédios que eu compro sem receita, que é o da pressão e da tireoide. Mas os outros são todos controlados. Ah, e o do estômago, esse aqui que eu tentei, um remedinho natural, mas não serve nada pra mim. Isso aqui e nada é a mesma coisa pra mim. Tem pessoas que se dão muito bem. Isso aqui, ó, é dinheiro. Ah, isso aqui é Rivotril. Tem um remedinho aqui, depois eu mostro pra vocês. Ó, isso aqui vai pro lixo. Porque chega um momento que o organismo acostuma, não faz mais efeito, entendeu? Que eu tenho muita insônia. Ontem, por ter ficado muito nervosa, 2 horas da manhã eu estava acordada, mesmo depois de tomar toda a minha medicação, tá? E nenhum remédio desse aqui, ó, foi dado pelo governo, não. Os impostos que nós pagamos deveriam ser devolvidos em remédios que nós precisamos para sobreviver, para aliviar a dor do corpo, da alma, tá bom? Isso aqui é reflexo também de uma política podre, de uma política corrupta. Isso é a hipocrisia que Jesus falou. Hipocrisia é mentira, é coisa feita por debaixo do pano. Tá bom? Aí depois tem gente que vai falando, agora tem muita gente tomando remédio, tem muita gente com síndrome do pânico, muita gente com depressão. Lógico. Nós estamos num país que, desde o império, é corrupto.
é fraudulento, a política é suja. Você conta nos dedos, os políticos que estão lá e que não entram nessa sujeira que nós estamos vendo aí na televisão todos os dias. E não venham, e outra coisa, não é defendendo vagabundo, não é defendendo bandido, não. Não é defendendo bandido. Mas vou dizer uma coisa para vocês. A pessoa vai lá no mercado, já houve casos assim, de pessoa que foi no mercado e roubou alguma coisa para comer porque estava com fome, ou para levar para o filho em casa. Pode procurar que tem vários casos assim. Tá errado? Tá errado. Roubo é crime? É crime. Ok? Ponto. Mas tem políticos aí que faliram cidades inteiras, estados inteiros. E mesmo os que já foram para a cadeia, não devolveram ainda tudo que roubaram. Gente, isso é muito triste. Isso é hipocrisia. Isto é sem vergonhice. A hipocrisia que Jesus tanto falou é essa tragédia aí que nós estamos vendo. Hospitais falidos, postos de saúde falidos, dinheiros desviados. E os culpados estão andando nos seus carros de luxo, morando em suas mansões ou indo para a cadeia e ficando em ou indo para a cadeia e ficando lá nas suas celas de luxo, tá bom? E ainda são chamados de doutores, né? Eu que sou professora pós-graduada, para alguém me chamar de doutora, eu ainda tenho que fazer um mestrado e um doutorado. Que hoje, doente como eu estou, não vou conseguir fazer. Eu tenho que ser franca, eu tenho que ser clara. Não adianta falar, eu vou fazer. Tem que ser otimista. Gente, vamos parar de hipocrisia. Jesus odeia isso. Quem diz que é cristão não fica sendo hipócrita. Outro dia um pastor estava falando na televisão que 2 pastores de determinada igreja aí se mataram porque estavam com depressão. Então para, gente, para de hipocrisia. Tem pastor que é hipócrita. Tem padre que é hipócrita. Tem dirigente espiritual que é hipócrita. Então para com hipocrisia, gente. Para com hipocrisia. A hipocrisia só vai acabar com a nossa vida, vai acabar com o país, vai acabar com o mundo. E são leis em cima de leis, porque a Constituição Federal, gente, ela é de 98. Ela rege todas as outras leis, mas em cima de cada uma dessas leis já houveram outros ajustes. A lei maior ela já foi modificada
Muitas vezes, na minha profissão mesmo, o estatuto do funcionário público já mudou várias vezes. O estatuto do magistério já mudou várias vezes. E tem gente ainda se baseando na lei, na Constituição Federal de 98, que também já foi alterada várias vezes. Eu sou funcionária pública do Estado e da Prefeitura desde 2002. E já houve tanta mudança, e tem gente que não se atualiza. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de um coaching financeiro. E ele estava falando que essas instruções financeiras deveriam ser aplicadas aos nossos alunos no ensino médio. E é verdade. Eu, com meus 53 anos de idade, não sei fazer uma aplicação, estou aprendendo agora. Gente, a Constituição Federal, já com todas as suas alterações, deveria ser aplicada e utilizada desde o ensino médio também. Não adianta a gente ficar estudando mitologia grega, sendo que a Constituição Federal o brasileiro não sabe, não conhece. Não adianta pegar um monte de informação na televisão, na internet, uma aqui, outra ali, e não saber o que fazer com ela. Eu estou indignada, eu estou revoltada. Sabe? Com todas essas coisas que não são passadas. O político quer abrir mais vaga na escola, ele junta 2 salas, pronto, abre mais uma. Dane-se o professor. Junta 2 professores lá numa sala, cada um com uma turma. Eu já trabalhei em sala de aula, gente, com 25 crianças, que eu rezava para não vir as 25, porque no dia que vinha 20, não cabiam todos na sala de aula na hora do sono. Ou a criança dormia e eu ficava no corredor, ou eu entrava e ficava com a criança. Porque criança, não sei, na educação infantil o número é maior ainda. Os nossos alunos de primeiro ano, muitos não têm cadeiras apropriadas, que o pezinho dele fique apoiado no chão. Eu acredito que se um ortopedista ouvir esse vídeo até o fim, ele vai me dar razão. Quando você senta numa cadeira, você tem que ter um encosto apropriado, você tem que se sentar confortavelmente e os seus pezinhos têm que estar os dois apoiados no chão. Isso não acontece no primeiro ano do ensino básico no Brasil.